Meu amigo, começou o melhor evento do ano aqui na Dragolândia. Ó, e se você não jogá-lo do jeito certo, você vai perder a sua grande chance de pegar um dragão top do jogo. São só 3 semanas, cara, 3 semanas para tentar mudar completamente o rumo da sua conta. Então hoje vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para não desperdiçar esse evento. E já fica ligado porque eu vou estar falando também sobre qual é o melhor dragão antigo desse evento. Dependendo da sua escolha, isso pode fazer a sua evolução ser ainda mais rápida. E hoje começou o melhor evento de todos os tempos na Dragolândia. Isso quer dizer que pelas próximas 3 semanas, eu, você e você também, ó, teremos muito trabalho por aqui, cara. Pra quem sabe conquistarmos o tão sonhado Dragão Master, que a gente sabe que não é fácil de conseguir, mas conseguindo, o seu jogo, meu, nosso, muda bastante. Eu falo isso aí por experiência própria. Pô, pra gente que tá começando, a melhor coisa que tem é ter um dragão com os elementos antigo e divino. É tipo 2 em 1, cara. Isso poupa tempo, poupa comida e faz a gente evoluir mais rápido. Como eu já venho falando aí pra vocês, pegando apenas os dragões antigos, esse é o dragão mais fácil aí do evento e é justamente um dos melhores aí do jogo. Cara, nessa conta o meu foco é ele, com toda certeza. Se eu não tivesse usando o dragão Jushan como dragão principal, Forosk seria minha escolha sem pensar 2 vezes. Bom, vocês já notaram que as tarefas agora não vão estar reiniciando a cada 6 horas, né? Então é muito importante que você não perca as pedras do vento. Primeira coisa aqui, ó, complete as tarefas direitinho, meu amigo. Recolher ouro, você que é iniciante consegue isso aí sem problema. Recolher comida, a mesma coisa, cara, não tem segredo. É só plantar a castanha azul e colher. Tarefa de alimentar dragões é bem de boa também, é só alimentar aquele seu dragão que está no nível 1 até o nível 10. Assim você economiza um alimento que no início a gente sabe que é bem escasso, né? Na parte detenha dragões na incubadora, é só fazer o dragão luminescência, dragão fogo mais dragão vácuo. Não arruma ideia de fazer dragão que vai ficar 22 horas na toca, um dia e 3 horas. Se ficar fazendo isso, ó, isso pode fazer você perder o dragão Forosk. Cara, são 3 semanas apenas de evento, foca nele então. Pegar as criaturas, cadê elas, hein? É, cara, já peguei todas elas, mas essa tarefa é bem de boa também. Agora, para fechar, nós temos a tarefa de vencer batalhas. 200 pedras do vento, 25 pedras por vitória, 8 batalhas, molezinha. Se você tá mais no começo, fica de boa, pode batalhar à vontade, porque pelo tempo que as tarefas demoram para reiniciar, energia para batalhar é uma coisa que não vai faltar para você. As únicas partes que você precisa ficar atento é na hora de criar dragões para não criar um dragão que vai ficar uma vida na toca, e na hora de plantar para não plantar errado e acabar plantando um alimento que demora muito tempo para ficar pronto. Batalhas feitas, agora é hora de saber qual a tarefa extra para pegar as 600 pedras aí do vento. Use bilhetes antigos para abrir baús. Suave, cara. Importante, ó, nunca ficar zerado de bilhetes. Pra caso essa tarefa apareça, você não correr o risco de perder as 600 pedras que ela dá. Aqui no tabuleiro eu já mostrei em um vídeo passado como não jogar e como jogar. Vou deixar o link dele nos comentários e na descrição desse vídeo. Mas aqui o que você precisa fazer para não perder o dragão Forosk é jogar com o livro da estratégia debaixo do braço e segui-lo do início ao fim. Abra 4 baús lendários por volta sempre. Se é o número que você precisa para cair no ladrilho rosa ou checkpoint estão demorando para aparecer, segue jogando dado porque uma hora ele vai aparecer. E não esquenta a cabeça, porque nessa agora você pode ter gastado mais pedras do vento, mas logo depois vai acontecer de você tirar os números que precisa aí de primeira. E mais 2 coisas muito importantes. Junte as pedras do vento antes de começar a gastar. Cara, junta mais 25 mil aí e gasta. Ou se tiver tempo, junta durante todo o evento e gasta no final. E não arruma ideia de gastar na oferta de negócios, porque é furada, cara. Se você gastar, por exemplo, ó, 25 mil pedras na oferta e não der sorte de conseguir muitas peças do antigo, meu amigo, você pode começar a ficar preocupado. Uma outra parte muito importante desse evento é essa daqui, ó, baúzito antigo. Cara, a gente vai precisar de muitos bilhetes para abrir esse baú muitas e muitas vezes, e assim conseguir a quantidade de talismãs para comprar o dragão no altar. Tem os bilhetes que a gente vai ganhar no Problemas em Dobro, mas tem também os bilhetes da masmorra sem fundo. E a masmorra, dependendo do seu nível, dá para arrebentar. Nessa conta agora não tem como arrebentar, mas se eu conseguir abrir os baús e o baú rosa uma vez pelo menos, isso nessa masmorra, na da segunda e na da terceira semana, dificilmente eu não irei pegar o dragão do altar, então precisa focar na masmorra também.
Cara, preciso jogar nela sempre que a batalha estiver disponível. Lembrando que eu preciso pegar 700 ou 750 bilhetes para pegar o dragão do altar. Cara, na minha conta principal vou estar gastando joinhas aí para reiniciar as batalhas, mas só vou fazer isso aí depois que eu chegar no baú rosa. Aqui infelizmente não dá para gastar as joias com isso, até porque as joias eu tô juntando para melhorar mais uma vez a árvore do fruto eterno. Agora aquela pergunta legal de fazer, qual o melhor dragão desse evento, hein? Cara, em primeiro lugar eu coloco o dragão Barragir, antigo e divino 2 em 1, tem o elemento água para ajudar na masmorra sem fundo, e nas batalhas da liga eu nem preciso dizer que ele vai se sair muito bem também, né? Dragão com 90/290, lembrando que esses números são contando com os 3 elementos. Em segundo lugar eu coloco o dragão Forosk, antigo e divino 2 em 1, tem um elemento planta que eu gosto bastante, que dá pra montar uma estratégia bem apelona com os elementos prismático e sombra, e na masmorra ele também ajudará bastante com a bênção e sugador de massa. Mais um aí com 90/290. Terceiro lugar fica com o dragão Vencho, antigo e divino 2 em 1. Apesar do elemento vento não parecer tão bom, ele é bom também, cara. E pode ajudar na defesa do time com Colhendo Tempestade. Na masmorra esse dragão também será muito útil aí por causa dos elementos antigo e divino. Quarto lugar fica com o dragão Pokrali, tem o poderoso escudo de pedra, ataque em área com elemento fogo e o sugador de massa para auxiliar na melhoria do ataque do trio. Em quinto lugar eu coloco o dragão Charnaster. Caso você não tenha nenhum dragão para usar a cura na masmorra, a luz de cura do elemento luz pode ser bem útil nesse caso. Ritual Sombrio é ótimo para destruir os dragões que usam alguma maestria do elemento metal ou do elemento terra, e passa à frente também uma boa opção para curar o time. Dá para curar a vida toda do trio dependendo do que você está usando. E para fechar, em sexto lugar fica o dragão Nethertoll, que também é um excelente dragão, cara. Ele vai te ajudar com o escudo de pedra na masmorra, sugador de massa e tem o elemento vácuo que pode ser de grande ajuda para curar o time ou para acabar com dragões que usam maestrias do elemento terra ou metal. Cara, eu não falei do dragão Yagir porque ele é um dragão que a gente precisa gastar. Mas pra mim ele tá à frente do dragão Barragir apenas porque a vida dele é 291 contra 290 do Barragir. E ele é mais bonito também, né, cara? Isso a gente não pode negar. Cara, comenta aí qual seria o seu ranking desse evento, só não vale colar, hein? Pô, cara, aqui no caso, ó, não tem escolha errada, qualquer dragão que você pegar, você vai estar fazendo um ótimo negócio, todos eles aí serão muito úteis na sua jornada, você só tem que ver o que seu trio precisa. Pra quem tá iniciando, eu recomendo fortemente o dragão Forosk. Cara, você ter antigo e divino no mesmo dragão faz uma baita diferença. É 2 em 1, você não precisa upar 2 dragões aí pra ter isso. Aí depois, quando você tiver um dragão tirano e ambos estiverem no mesmo nível, você terá os 3 elementos, tirano, antigo e divino. A masmorra ficará muito mais fácil de batalhar, você já vai conseguir uma boa quantidade de degraus de pedra nela. Como eu já falei anteriormente, o meu objetivo para esse evento é pegar o dragão Forosk e o dragão Pokrali, já que eu vi muita gente sugerindo ele para eu usar no trio. Obrigado, gente. Assim eu sigo com o plano de vocês me ajudarem na montagem do trio, que vai virar quarteto, né? Já que eu quero ainda um dragão tirano. Cara, eu vou seguir o plano do dragão divino até o nível 90. Agora que eu já gastei uma tonelada de comida com ele, eu não posso voltar atrás. É foco nele, o próximo a ser upado, se tudo der certo, será o dragão Forosk. Ou quem sabe um dragão tirano. No próximo episódio de Começando do Zero em 2026, eu mostro pra vocês a evolução da minha conta que segue a todo vapor, meu amigo. Não peguei meu dragão divino ainda, porque eu tô esperando a masmorra reiniciar. Depois que ela reiniciar, eu inicio ela, upo o meu dragão divino e volto pra batalhar nela. Aí eu consigo chegar um pouquinho mais longe. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode me chamar lá no Instagram também. Pra dar aquela fortalecida, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana e boa sorte no evento antigo. Valeu, galera, fui!